Olá, meus caros, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês, vou fazer uma reação a um vídeo que bombou lá no Instagram. Lá no Instagram eu fiz um vídeo mais curto, né? De um edit do filme Segredo dos Animais, onde nós vamos entender aí o que é um homem de verdade, o que é um homem fraco e qual é o preço que o homem fraco paga na própria vida. Esse vídeo bateu mais de 50 mil visualizações lá no Instagram, sendo um vídeo de 2 minutos, o que é muito raro, né? Um vídeo mais longo bater tantas visualizações. E eu falei, cara, por que não trazer isso pro YouTube, onde a gente pode realmente aprofundar? E que eu acho que esse tema aí dá para trazer muita coisa, acho que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui e aí eu vou pausando, reagindo, a gente vai conversando aqui. Pera aí. Onde estava hoje de manhã? Eu tava me divertindo, pai. Você devia fazer isso. Prometeu me ajudar a arrumar aquela cerca. Sabe que está na época dos coiotes. Coiotes? Eu não entendo isso. Qual é o problema? São só coiotes. Tem muito que aprender. Vocês não vão levar nenhuma galinha hoje. Você vai enfrentar a gente? Olha, se eu fosse o chefe, isso seria diferente. Cada animal teria que se virar. É assim que devia ser. Calma aí. O homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os outros. Aqui nós temos um primeiro aspecto, né, do homem fraco, do homem meio que contemporâneo, assim. Pera aí, deixa eu mexer isso aqui um pouquinho pra cá. Acho que vai ficar melhor. O homem fraco, contemporâneo, que ele tem uma característica, que ele é egoísta, né? Quer dizer, o Watts, ele é forte, então por que cada animal não devia se virar e dane-se, né? Por que eu tenho que ter o trabalho de proteger as outras pessoas? Que loucura! Eu quero curtir a vida, eu quero festar e eu sou forte, então os coiotes não conseguem me fazer mal, por exemplo. Eles vão pegar aqueles bichos mais fracos e cada um devia ter que se virar, né? Percebam que isso é a característica do homem contemporâneo. Ele não tá nem aí pra nada. Inclusive, nesse mesmo post do Instagram que eu fiz, tem uma pessoa que comentou lá. Por isso que eu não quero ter filhos, né? E você percebe que é exatamente isso. O homem contemporâneo, ele não quer ter família, ele não quer ter filhos, ele não quer ter trabalho. Ele não quer ter quem dependa dele, onde ele tenha que se fortalecer, crescer, amadurecer para poder cuidar dos outros, para poder ser um verdadeiro líder. Ele não quer crescer na empresa, ele não quer abrir uma empresa, ele não quer correr risco, ser responsável. Ele até quer as glórias, né? Ele queria ter as glórias de um grande líder ou de um grande empresário, sei lá, ou de um pai de família, ter o amor, o respeito daqueles, né, que estão sob a proteção do pai de família, mas ele não quer ter o trabalho por isso. Ele quer os benefícios, mas ele não quer pagar o preço. E isso é óbvio que vai gerar uma grande tristeza interiormente. Eu querer algo, mas não ter a força, a coragem de pagar o preço por esse algo, só pode causar uma coisa, que é a frustração. E é o que vai acontecer com o Watts, né? Essa galinha pede. Você vai ter que crescer um dia. Nunca será feliz se ficar fugindo das responsabilidades. É o Ben. Fique em paz, papai. O que a gente vai fazer? Quem vai nos proteger dos coiotes? Aqui o Watts tem uma verdadeira perda, né? Aqui ele tem uma verdadeira perda. Então ele tinha uma noite, né? Não contou aqui nessa edição, mas que o Watts devia fazer a vigília, né? Devia fazer a guarda para os coiotes não atacarem a fazenda. E ele fala pro pai dele que ele quer ir numa festa e deixa o pai sozinho na vigília. E é nessa noite que os coiotes atacam e matam o seu pai. Então percebam o seguinte, o homem irresponsável, ele pode até pensar que a sua maneira de lidar com a vida não tem consequências, mas tem muitas consequências. Sempre alguém vai ter que pagar o preço, alguém vai ter que pagar o pato por alguém que não cumpra com as suas responsabilidades. Então, por exemplo, um exemplo muito simples, mas se eu tomei um café nessa caneca, eu larguei ela na pia e não lavei, alguém vai ter que lavar. Aquela caneca não vai ficar lá. Então, tudo aquilo que eu deixo de lado, eu largo no colo de alguém, eu largo para alguém fazer. E esse não é o aspecto do homem de verdade. Ele pega aquilo que lhe cabe e cumpre com os seus deveres. Ele está sempre atento àquilo que ele deve fazer, para que não se recaia sobre os outros. Ele não quer que o peso das suas ações ou a sua falta de ação recaia sobre os outros, principalmente os seus mais amados.
Então talvez você não perca um pai como o Otis perdeu, mas eu garanto que o seu relacionamento, seu namoro, seu casamento, seus filhos, todos estão sendo prejudicados pela sua omissão, por você não estar cumprindo com aquilo que você deveria cumprir. Então perceba, existem várias coisas que acontecem de negativo com o homem que age como o Otis, como o homem que não quer cumprir com as suas responsabilidades. Prestem atenção, por favor. Todo mundo sabe que o Ben queria que o Otis ficasse no lugar dele. Você é melhor que tudo com couve, Otis. Mesmo horário amanhã, não é? E aí, dá pra imaginar o Ben fazendo uma bagunça dessas? Então dá pra imaginar o Ben, então ele tá lá fazendo bagunça. E aí alguém comenta, né? Dá pra imaginar o Ben fazendo isso? Claro que não dá. E aí isso choca o Otis, né? Quer dizer, a minha maior referência, o homem que eu admiro, aquele que eu amo, eu tô indo pra outro caminho. Eu tô sendo completamente diferente dele. Eu tô indo pra outra direção. E vou me tornar outra pessoa, né? A gente tá falando de vaca, mas é claro que isso aqui representa uma pessoa, né? Um homem. Então, um dos papéis do homem, uma das formas de amadurecer é imitar aqueles que são melhores do que nós. E é claro que o Ben é muito melhor do que o Otis. Então, no momento que alguém comenta que dá pra imaginar o Ben fazendo isso, não. Isso choca. Caramba, não tô indo na direção que eu gostaria, que eu admiro, que eu deveria ir, e eu sei disso. E isso aqui gera uma tristeza gigante, é claro. Fica pra mim. Diz, pra que tudo isso? Porque é o que meu pai faria, Pip. Vem cá, por que você não vai se divertir, tá? Deixa comigo. Ué, você é o filho do Ben? Então eles deixaram você no comando. Olha, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Por um instante eu achei que podia ficar no seu lugar. É, podia ter sido diferente se estivesse lá com teu... Aqui é inadequação, né? Então, quer dizer, ele abraça a responsabilidade depois da perda. Ele aprendeu a lição. O pai dele teve que morrer, uma tristeza. Poderia ter aprendido antes, através da reflexão. Lembre-se disso. Se eu não aprender através da minha reflexão, através do meu pensamento, através de uma meditação, eu pensar nas coisas e tomar decisões, eu vou ter que aprender através da dor. E cada vez a dose de dor vai ser maior. É como se fosse o próprio Deus, ou o próprio universo, ou próprias circunstâncias querendo te acordar para a vida. Perceba que tudo conspira para que você amadureça, as coisas querem que você chegue lá. Então, se você não aprender através da simples reflexão, que é muito bom e te faz poupar o sofrimento, você vai aprender através da dor. O Otis, ele aprende depois que o pai dele morre. Ele fala, agora eu tenho que tomar essa posição, eu preciso fazer isso pelos outros. Porém, ele ainda é fraco. Ele ainda não é forte como o Ben. Então ele ainda fica nessa coisa de não saber como agir, ele toma uma surra, né? E fica indeciso se desiste, se não desiste, o que ele faz? Não tava, né? Quer saber o que aconteceu? Eu fiquei com medo, tá legal? Ontem à noite, eu não pus os coiotes pra correr. Eu não consegui fazer nada. E o pessoal aqui, todo mundo confia em mim. E eu não consigo proteger ninguém. Responsabilidade batendo, fraqueza. Agora, porra, eu sou fraco, eu preciso ser forte. Eu preciso cuidar daqueles que acreditam em mim. Não tem mais o Ben pra cumprir esse papel. Agora é comigo. Esses coiotes são fortes. O quê? Os coiotes, eles são fortes. Eu estava até pensando o que alguém mais forte poderia fazer. Esse é o nosso herói. Você achou que podia invadir o meu covil? Otis, o melhor líder não é o maior nem o mais forte. O melhor líder é aquele que mais se importa. Lembra de mim? Eu sou o filho do Ben. Nunca mais volte. É o seguinte, enquanto eu estiver vivo, não vão machucar nenhum animal desse lado da cerca. Aqui tem outra coisa interessante, né? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aqui tem outra coisa interessante, né? O Otis arruma lá a namoradinha dele, e isso aqui é um símbolo, né? E ela tá grávida. E no final do filme, quando ele finalmente toma a posição de seu pai, quando ele finalmente toma a posição de fazer o papel de protetor, é que nasce o boizinho lá, né? Onde ele provavelmente vai se tornar o pai desse boizinho, né? Vai cuidar dele, vai fazer que nem o Ben fez com ele. Então isso é muito bonito. O momento que ele se coloca diante do mundo, ele se torna pai. Pai de verdade.
E percebam que isso aqui é uma imagem para todo homem que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, porque existe uma necessidade muito grande dos homens acordarem para essa realidade de paternidade, de cuidado. Ah, mas eu sou novo, tenho 18 anos, não sou casado, como é que eu vou ser pai? Mas você já tratar as coisas com uma responsabilidade, um dever, como um cuidado com os outros. Sejam as pessoas que estejam ao seu redor, mas todos aqueles que são mais fracos do que você. E ter esse senso de cuidado, esse senso de amadurecimento. É isso que esse filme quer passar. E percebam tudo isso que a gente foi falando, né? O sofrimento que teve que ensinar ele, o processo de dor, o processo de medo. Então é natural ter medo. É impossível passar por isso sem ter medo, eu garanto. Mas mesmo com o medo, percebam, a coragem não é não ter medo. A coragem é fazer mesmo com medo. E ele vai lá e ele corre até um risco de vida. Aparecem os seus amigos para ajudá-lo. Então a nobreza também invoca os outros, né? Quando você busca maturidade, busca fazer algo de nobre, isso invoca os outros corações, as pessoas vão junto, então isso faz com que ele tenha ali pessoas com ele naquele momento que ajudam ele a vencer os coiotes, né, que simbolizam esse mal, né, simbolizam essa coisa externa que tenta fazer mal para as pessoas que precisam da sua proteção. Então isso aqui é muito interessante, cara. Esse filme ele passa uma mensagem muito interessante, apesar de ser um filme infantil, apesar de ser um filme de 20 anos atrás. A mensagem dele é fantástica e fala muito para os homens de hoje. Comunica muito sobre o peso da responsabilidade, o que acontece quando você não cumpre, quanto que as pessoas acaba que caem no colo dos outros, né? As suas faltas, o tanto que você deve então tomar essa responsabilidade além do sofrimento. E que você vai passar por um processo de medo, de um monte de coisa, de ter que amadurecer até chegar lá, mas em algum momento você chega lá, se torna forte, e aí você se torna um verdadeiro pai. Você se torna alguém que consegue ser responsável pelos outros, um bom líder, um bom chefe, um bom seja o que for. E isso aqui é fantástico. Isso aqui traz realmente esse símbolo que os homens de hoje estão precisando. E percebam, um filme infantil, né? Então é isso, meus caros. Aguardo vocês aí para o nosso próximo vídeo. Foi uma honra estar aqui com vocês mais um dia e nos encontramos. Um forte abraço, fiquem com Deus.